essa questão de repasse é algo que é uma polêmica constante, né? Eu lembrei agora de uma experiência que eu tive, na verdade, as minhas primeiras experiências de vínculo, né, empregatício, logo quando eu me formei. E isso tem 13 anos. Eu tive a oportunidade de passar 6 meses numa ONG. Eu agradeço a Deus pela experiência, porque eu presenciei situações lá que ainda hoje me quero carregar para o resto do exercício da minha profissão e para a minha vida mesmo, porque foram situações que, sabe, mexem com a gente e marca a gente, e a gente diz para si mesmo, não quero isso na minha história, na minha jornada por nada. Nessa ONG era considerada uma ONG de alta complexidade, então, para isso, o critério, eles tinham, na época, que ter registrados no mínimo 100 pacientes para poder receberem a verba, né, do governo. Quando eu cheguei lá, eu tinha que atender pacientes em grupo, muitas vezes de 5 crianças ao mesmo tempo. Boa parte delas não tinham indicação para fonoaudiologia, então imagine você estar ali numa sala, né, num consultório, com 5 crianças, e você olhar para 4 e você dizer, nenhuma dessas tem indicação para eu atender, apenas uma, e eu poderia estar a sós com ela. E quando eu cheguei lá, eu decidi logo ter um momento com cada mãe, né, pai, enfim, com os responsáveis, para conhecer melhor essas famílias, para conhecer essa criança, o olhar da família, né, enfim. E quando eu fui conversando com a maioria delas, todas disseram assim, eu estou aqui há 3 anos, eu estou há 5 anos, eu estou há 7 anos. Nenhum profissional até hoje nunca me chamou. Eu estou muito feliz por isso. E eu ficava assustada, né? Porque, assim, uma recém-formada sai da faculdade, inclusive uma universidade estadual. Um curso dificílimo da gente, digamos, progredir, né? Enfim, no processo da graduação. Com professores que eram extremamente exigentes, como deveriam ser, né? Enfim, para o nosso crescimento mesmo enquanto profissional. E a gente chega no mercado de trabalho e se depara com esse tipo de situação. Enfim, profissionais não paravam, a gente quase que não tinha, praticamente não tinha a equipe multicompleta, né, com os terapeutas, e eles diziam que não tinham como a gente deixar de atender aqueles pacientes que não eram indicação para terapia. Eu disse, gente, não existe isso. Eu não posso estar aqui como fonoaudióloga, atuando e tendo que fazer as evoluções dos prontuários, e eu vou colocar o que aqui? Eu não posso. Não, mas é porque a gente tem que ter os 100 pacientes, tem que manter pelo menos essa meta, e tem paciente que às vezes falta. Aí tem um critério que eles tinham que, tipo, se tivesse no semestre, pelo menos 3 faltas consecutivas seriam desligados. E eu tinha um caso de uma mãe que me marcou até hoje, né? Era uma mãe que ela tinha um filho com paralisia cerebral e ela faltou. Essa criança tinha adoecido e ela estava sem dinheiro praticamente para comer, para, enfim, cuidar da saúde desse filho, para ele se recuperar, com compra de remédios e tudo. E, além disso, ela não tinha o dinheiro para o transporte. Ela morava na Cambona e desligaram o filho dela. Quando ela chegou lá, ela ficou, tipo, desesperada, porque era a única coisa que ela tinha, era um atendimento de 1 vez por semana. O tempo de duração da sessão era de apenas 15 minutos. Então, imagine você passar 15 minutos com 5 de uma vez. E o repasse que eles diziam que o SUS, né, enfim, o governo, na verdade, fazia, né, para o SUS repassar, enfim, era de R$3 por sessão. Então, a gente diz, meu Deus, não dá nem para pagar as despesas desse lugar, da estrutura física do lugar. E o que passavam para o profissional, não queiram nem saber, né? E eu fiquei muito marcada, assim, com essa realidade dessa mãe, porque ela foi lá chorando e tudo. Eu não tenho como trazer o meu filho. Eu não estava tendo dinheiro para isso. Aí até que eles decidiram ceder para retornar. Essa mãe ficou indo meses, gente. Meses saindo a pé
da cambona, carregando esse filho com paralisia cerebral no colo. Quando ela cansava, ela parava para descansar. O turno que eu trabalhava era tarde, então ela saía de casa de manhã para dar tempo dela chegar na hora, porque também se atrasasse, seria desligado do atendimento. Então, assim, até onde a gente consegue ver, né, a realidade? Assim, é uma calamidade. E esse público é muito mais difícil de ter voz, de ter força para se posicionar, para lutar contra, né?